E aí, pessoal, tudo bom? Vamos dar sequência à nossa videoaula, de Primeira Guerra Mundial. Nós começamos no vídeo anterior, trabalhamos ali até a questão balcânica, a declaração de guerra. Então, o assassinato do Francisco Ferdinando, relembrando, é o estupim que inicia o conflito e aciona as chamadas políticas de aliança. A guerra vai ser declarada em setembro de 1914 e o conflito ele vai ser dividido em algumas fases. Nós vamos falar dessas fases aqui. A primeira fase é a famosa Guerra de Mentira. São os primeiros meses dos conflitos, onde as nações vão estar organizando e movimentando as suas tropas. Lembrando, pessoal, que essa fase é uma fase de preparativos. Apesar dos avanços tecnológicos do início do século XX, boa parte dos exércitos ainda se moviam a pé ou a cavalo. Então, demora-se um pouco para que as posições sejam marcadas. A partir de 1915 e 1916, nós temos a chamada Guerra de Movimentação, onde os alemães vão estar sempre na vanguarda desse processo em grandes ofensivas militares, batalhas marcantes, como a Batalha do Somme de 1916 na França. Eu vou usar o recurso aqui do mapa, para a gente poder visualizar essa questão melhor. Então, voltando ao mapa da Europa, a Tríplice Aliança ela tem uma desvantagem em relação aos seus dois inimigos aqui, os seus três inimigos, na verdade. A posição geográfica, a Alemanha está no meio da Europa, e, consequentemente, ela seria atacada pelos dois lados. Para isso, foi lançado pelos alemães uma estratégia chamada Plano Schlieffen. Esse plano previa que os alemães lançariam uma forte ofensiva contra os franceses, derrotariam os franceses para depois atuar contra os russos. O problema é que os alemães não contavam com a resistência dos belgas. Para invadir a França, os alemães passaram pela Bélgica. E a partir dessa invasão começa a se estruturar no chamado fronte ocidental um modelo de guerra que a gente vai falar mais adiante, que é a tal da guerra de trincheiras, que é uma guerra que não há grandes movimentações de tropas, uma fase muito violenta do conflito. Do outro lado, a Rússia toma a iniciativa do ataque. Inicialmente os russos têm essa vantagem. O problema é que os russos estavam passando por uma crise gravíssima interna, desabastecimento, fome, greves. O exército russo estava extremamente despreparado para o conflito. Faltava tudo, faltava comida, armamentos. E o que acontece, então, na verdade, é um massacre. Os alemães e os austríacos conseguem barrar esse avanço russo e contra-atacar violentamente, provocando centenas de mortes, milhares de mortes no fronte oriental. Mas aquilo que a Alemanha queria evitar, na verdade, acabou acontecendo, que é a luta em dois frontes. E, infelizmente, os alemães tiveram que dividir as suas forças, tanto no fronte ocidental como no fronte oriental. E aí, a partir de 1917, nós temos o início da terceira fase da guerra, que é a chamada Guerra de Trincheiras. Então, 1914 é a chamada Guerra de Mentira, a fase de preparação. Em 1915 e 16 nós temos a Guerra de Movimento, onde essas tropas vão se movimentar, as grandes ofensivas vão acontecer. E em 1917 e 18 nós temos a Guerra de Trincheiras, que marcou profundamente a dinâmica da Primeira Guerra Mundial. Um conflito violento, não se avançava nem se retrocedia. Para tomar uma posição inimiga, você perdia centenas de soldados, então o número de baixas era elevadíssimo. Então, para você ter uma ideia do que é uma trincheira, a trincheira nada mais é do que um buraco, como a fotografia mostra, uma posição defensiva fortemente defendida. Entre uma trincheira e outra, a gente tinha a chamada terra de ninguém, um terreno assolado por crateras, explosões, arame farpado, corpos em decomposição. Então, cruzar essa terra de ninguém sob o fogo inimigo provocava inúmeras baixas. Então, a guerra entrou num período de impasse. Ninguém avançava e ninguém voltava, ninguém retrocedia. E, para piorar essa situação, as condições de vida dentro das trincheiras eram precárias. Essa imagem ela ilustra muito bem.
Você tem uma foto do exército alemão, dando uma pausa para a refeição, né? Os soldados estão se alimentando, e do lado você tem corpos parcialmente enterrados em decomposição. Então as doenças, né? As pestes, enfim, os problemas psicológicos nessa situação faz com que o moral das tropas seja muito abalado. Além disso, a utilização de armas químicas, né? Tanto os alemães iniciaram, mas depois os aliados também vão utilizar desse tipo de armamento, provocavam baixas e mortes terríveis. Imagine você o gás mostarda, por exemplo, né, que é um gás paralisante, ele te sufoca até a morte e você não consegue nem se locomover, provoca cegueira, bolhas no corpo, enfim, uma série de problemas de saúde, né? E para você ter uma ideia de como essas trincheiras eram um ambiente insalubre e qual eram as condições que os soldados estavam submetidos dentro delas. Esse mapa ele mostra a extensão das trincheiras. Então são linhas que se estendiam por centenas de quilômetros, né, no território francês, belga e daqueles países ali daquela região. A guerra de trincheiras ela foi um fenômeno da frente ocidental, especificamente, né? Então não se avançava, né? Então a guerra entrou nesse momento de impasse e o número de baixas disparou, aumentou consideravelmente. O cenário da guerra ele vai mudar definitivamente em 1917. Perdão. Em 1917 a Rússia sai, né? Você tem um processo revolucionário que é a Revolução Russa, nós vamos estudar inclusive daqui a pouco, né? Esse processo. Então os russos vão desistir da guerra, né? O novo governo, que é o governo socialista, né? Vai assinar um tratado de paz em separado com os alemães e os alemães então finalmente vão poder usar todos os recursos na frente ocidental. Só que os alemães não contavam que em 1917 um adversário poderoso entraria na guerra, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos até então mantinham uma postura de neutralidade, vendendo e emprestando dinheiro para todos os países envolvidos no conflito. Você tinha essa postura isolacionista dos Estados Unidos, até mesmo o próprio governo americano dizia que a guerra era uma guerra de europeus, que os Estados Unidos não tinha nada a ver com isso. O governo Wilson, na época, né? O presidente Wilson. Só que submarinos alemães torpedearam navios estadunidenses, né? Além disso, o serviço secreto dos Estados Unidos descobriu um suposto plano, né, dos alemães de incentivarem um movimento rebelde no México, em Pancho Villa, né, um movimento que tinha recentemente sido sufocado pelos Estados Unidos, e aí esses foram os motivos alegados pelos Estados Unidos para entrarem na guerra, principalmente o torpedeamento de navios onde civis inocentes americanos, cidadãos americanos acabaram morrendo nessa ação. E aí os Estados Unidos entram na guerra e muda todo esse cenário, porque um país com um potencial econômico gigantesco, uma indústria desenvolvida, não estava em guerra, então o seu exército estava descansado, né? Um exército preparado, equipado, né? Motivado, isso muda todo o cenário. Então a entrada dos Estados Unidos ela é decisiva para a vitória da Tríplice Entente. Inclusive, novas tecnologias militares foram desenvolvidas. Aí o nosso glorioso, os primeiros modelos, né, de veículos blindados. O nosso tanque de guerra surgiu na Primeira Guerra Mundial e ele ilustra muito bem essa questão dos avanços da aviação de guerra também, né? Então, um blindado que cruzava a terra de ninguém, protegendo a infantaria, né, para que ela pudesse chegar viva do outro lado para tomar as posições dos inimigos. Os aliados investiram muito nessa tecnologia, os alemães já desprezaram. E, ironicamente, na Segunda Guerra Mundial, né, os alemães vão reconhecer o potencial da força de blindados e os Panzers, né, vão se tornar símbolos das ofensivas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. Mas isso a gente vai trabalhar mais adiante. Bom, a partir do momento que nós temos, entramos em 1918, né, em outubro de 1918, a Alemanha, completamente esgotada, depois de 4 anos de guerra, se rende, né? E os acordos de paz começam a ser discutidos. Acordos esses, primeiramente, o presidente Wilson dos Estados Unidos viaja à Europa e apresenta uma proposta de paz famosa, dos 14 pontos de Wilson. Essa proposta de paz, ela pode ser resumida em 2 eixos principais. A famosa paz sem vencedores, ou seja, nenhum país, nenhuma nação seria culpada pela guerra.
E além disso, seria criado um organismo internacional para gerir os conflitos entre as nações, uma espécie de ONU, mas no caso o nome era Liga das Nações, a mãe, né, a avó da ONU, vamos dizer assim, né? Só que os ingleses e os franceses estavam sedentos por vingança, eles não quiseram aceitar essa proposta. Os Estados Unidos assinou um acordo paralelo com os países envolvidos, se distanciou e aí começa a negociação dos chamados tratados. E esses tratados eles são importantíssimos para a gente poder entender a dinâmica que vai levar à Segunda Guerra Mundial. Porque, na verdade, a Segunda Guerra Mundial é uma continuação da Primeira. Você vai ver os protagonistas, os países envolvidos praticamente são os mesmos, né? O Tratado de Versalhes foi o principal tratado que encerrou a Primeira Guerra Mundial. Ele foi assinado entre a Alemanha e os países vencedores, França e Inglaterra, né? E puniu a Alemanha, responsabilizou a Alemanha por ser a causadora da guerra. Os alemães perderam territórios, perderam colônias, tiveram que pagar uma indenização bilionária, perderam, né, o seu glorioso exército foi reduzido a 100 mil homens, foram proibidos de ter marinha de guerra, terem veículos de combate, a força aérea, enfim, sofreram uma derrota humilhante. E esse sentimento de revanche vai ser muito bem trabalhado pelos nazistas durante as décadas de 20 e 30, que vai levar a um novo conflito. O objetivo dos nazistas era devolver a vergonhosa derrota, né, sofrida na Primeira Guerra Mundial. Mas tinha que haver um culpado, né? E Hitler habilmente vai escolher os judeus, né, para assumir essa culpa do fracasso alemão. Mas isso é uma questão que nós vamos debater em um outro momento. Outros tratados foram assinados, o Tratado de Sèvres, que desmembrou o Império Austríaco, e o Tratado de Saint-Germain, que desmembrou o Império Turco. Tá bom? O saldo da guerra, 20 milhões de mortos e feridos, um prejuízo material incalculável. Os Estados Unidos apontam nos anos 20 como a principal potência econômica e militar do mundo ocidental, gradativamente tomando o espaço que era da Inglaterra. O revanchismo alemão, ou seja, os alemães vão ficar ali, né, como os franceses no início da Primeira Guerra Mundial, doidos para dar o troco. Isso vai levar a um novo conflito. Uma crise política, institucional e econômica das chamadas democracias ocidentais. Né? A década de 20 vai ser um período muito conturbado, falado do período pós-guerra ou entre guerras. Né? Você vai perceber a ascensão de regimes como o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o stalinismo dentro da União Soviética, né? Uma crise econômica gritante e as pessoas começam a perder a crença de que a democracia e um Estado, né, liberal seria suficiente para resolver os problemas. Por isso que essas ditaduras vão ascender durante a década de 20. Para a gente finalizar, a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, os homens foram deslocados para os campos de batalha e as mulheres assumiram nas fábricas o trabalho. Quando os homens voltam, as mulheres não querem, obviamente, ir para casa, né? Conquistaram sua independência econômica, financeira. Então, a década de 20 marca também a ascensão do movimento feminista. As mulheres começam a lutar por igualdade civil, direito de voto, enfim, uma série de transformações que vão ser importantes também ao longo das décadas do século 20. A ascensão do socialismo e da União Soviética, né, pós-revolução 17 na Rússia. Nós vamos falar disso também em algum momento, mas é uma questão que está diretamente relacionada com a Primeira Guerra Mundial. E a questão palestina, muitos não sabem disso, né? Mas a Palestina era uma província do Império Turco Otomano desde o final do século XIX. A comunidade judaica, o movimento sionista, né, comprava terrenos naquela região, chamados kibbutzes, né, para abrigar famílias judaicas. Quando o Império Turco se retira dali, a Inglaterra passa a administrar aquela região, as tensões entre palestinos e judeus, né, vão se tornar cada vez mais acentuadas. Então, esses conflitos que nós temos hoje naquela região da terra, chamada Terra Santa, ele é bem mais antigo. Mas a gente vai aprofundar isso também quando a gente for falar da criação do Estado de Israel. Fica também para um outro momento aqui. Tudo bem, pessoal? Então, é isso. Acompanhe lá no vídeo do WhatsApp de vocês que eu vou estar enviando o vídeo, o link do vídeo no YouTube para você poder acessar as aulas. Eu espero que os vídeos tenham sido esclarecedores. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode entrar em contato comigo. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima.